Vamos agora discutir o projeto 4, Cargas em Movimento, da disciplina de Eletromagnetismo Computacional. As referências que eu vou deixar aqui para esse projeto são o livro do Gould, especificamente a seção 10.7, Fields Due to Moving Charges, e também vou deixar como referência teórica, o livro do Griffiths de Eletro, em especial a seção 10.3, Point Charges, e o capítulo 11, Radiation. Para esse projeto, o que eu vou aconselhar é uma revisão da teoria relacionada com os tópicos aqui que a gente vai abordar. Eu pessoalmente gosto do Griffiths, mas qualquer livro de elétrica que aborde esses tópicos, vocês podem utilizar para essa revisão, né? Então, qual que é o tema desse projeto, né? Uma carga pontual, fazendo uma trajetória aqui conhecida, tal qual está nessa figura aqui, né? Se a gente tem um observador observando essa carga pontual, que está se movendo com velocidade relativística, comparável com a velocidade da luz, c, o que vai acontecer? Um observador aqui nesse ponto, que eu estou denotando por R, ele não vai ver a carga onde ela realmente está. Ela vai ver a carga numa posição que a gente chama de posição retardada. Por quê? Porque a informação dessa carga, ela viaja com a velocidade da luz. Então, esse observador vai ver aonde ela estava há um tempo atrás e não onde ela está atualmente, nesse projeto todo a gente vai supor, uma suposição, é um dado de entrada do problema, essa trajetória W de t de uma carga pontual Q, E como que a gente descobre, então, esse tempo retardado, ou seja, esse tempo que eu tenho que substituir na equação para W, para eu saber aonde que um observador no ponto R vai ver essa partícula, Bom, ele é dado implicitamente por essa equação aqui. Por que eu estou falando que o tempo retardado é dado implicitamente pela essa equação? Porque o tempo retardado aparece tanto aqui explicitamente, como aqui dentro, como dependência desse W. Então, aqui, essa equação nada mais, nada menos, está falando aqui qual que é essa distância e quanto tempo que vai demorar para essa informação chegar onde é o nosso ponto de observação R. W de TR, eu vou chamar, nesse projeto, de posição retardada da carga. Então, ele é obtido pegando a trajetória W e substituindo esse tempo retardado que a gente determina dessa equação aqui. E para manter a notação compatível com a do Griffiths, esse R caligráfico aqui é a diferença entre o ponto de observação R até onde está o vetor posição, a posição retardada da partícula. Então, essas daqui vão ser as quantidades que essa notação que a gente vai usar nesse projeto. Aquela equação é implícita, E vocês viram na disciplina teórica correspondente que, em alguns casos, é possível a gente resolver analiticamente, encontrar uma expressão analítica para o tempo retardado, mas, para um caso geral, isso pode ser muito difícil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir essa função aqui do tempo retardado, esse f de tr, e desse jeito é possível ver que tr é uma raiz dessa função f. Então, a gente está interessado em achar os valores de tr tal que isso seja igual a zero. O método da bissecção é um método para a gente encontrar raízes de uma função. Vocês devem ter visto na disciplina de Introdução à Física Computacional. Então, o que acontece? Se a gente sabe, vou desenhar aqui um intervalo do nosso f de t, e a gente sabe que entre um extremo TA e TB, se a gente sabe que f de TA, por exemplo, é maior que zero e f de TB é menor que zero, ao saber que a função troca de sinal, deve ter pelo menos uma raiz dentro desse intervalo. Similarmente, eu poderia ter f de TA menor que zero e f de TB maior que zero, e isso também ia me garantir que, pelo menos uma vez, essa função troca de sinal dentro desse intervalo TA e TB.
Então, esse é um primeiro dos ingredientes para a gente usar o método da bissecção. Definir dois extremos, que aqui eu estou chamando de TA e TB, tal qual a função troca de sinal lá dentro, né? Então, isso eu vou deixar a cargo de vocês, dependendo os problemas que vocês vão abordar nesse projeto, como definir esse TA e TB de tal maneira que isso troque de sinal, né? E daí, o que a gente faz? Eu vou fazer esse primeiro exemplo aqui, mas o raciocínio é totalmente análogo para o outro, né? O que é o método da bissecção? A gente vem, né? Então a gente calcula esses dois extremos, a função nesses dois extremos, e a gente calcula a função na média entre TA e TB, né? Então no ponto TA mais TB dividido por 2. Né? E daí a gente vê o que acontece nesse ponto. Se o F for maior que zero, né? Então note, entre esse extremo aqui e esse extremo aqui, a função troca de sinal. Então, a gente tem uma raiz aqui dentro, né? Então, a gente sabe que está em algum lugar nesse intervalo aqui. E a gente vai repetindo isso, né? Agora a gente pega a média desses dois pontos e olha novamente qual que é o sinal da função. Se, por exemplo, f menor que zero, agora a gente sabe que a raiz, então, deve estar em algum ponto aqui desse intervalo. Então, por isso que chama bissecção, né? Porque a gente vai sempre partindo ao meio desses intervalos e procurando a raiz. E daí a gente define algum critério de parada, aí alguma precisão para determinar a raiz, né? Então, definido um ponto R de observação, né? A gente pode aplicar esse método da bissecção, a gente vai saber a trajetória da partícula, a gente aplica esse método da bissecção para encontrar o tempo retardado. Né? Então, isso é como a gente determina numericamente o tempo retardado. Como que agora a gente calcula os campos, né? O Griffiths, ou qualquer outro livro referência que vocês estiverem usando, deriva os potenciais de Linear-Wickhardt e utiliza umas derivadas pertinentes para calcular os campos de uma carga em movimento. Né? Aqui eu estou simplesmente colocando o resultado para o campo elétrico, mas vocês podem olhar a derivação. Né? E o que é interessante notar aqui, né, que quantidades entram aqui para calcular o campo elétrico, né? Eu estou definindo essa nova quantidade U, né, que ela depende da velocidade da luz, depende desse versor que a gente já definiu no primeiro slide, e depende da velocidade da carga, todas essas quantidades aqui sempre calculadas no tempo retardado. Tá? Então, para calcular V, vocês vão ter que tomar a derivada de W, a trajetória da partícula. Da mesma maneira, vocês vão ver que tem um termo aqui que é a aceleração, que é a derivada temporal de V, ou seja, é a derivada segunda da trajetória da partícula com relação ao tempo. Lembrando que todas essas quantidades aqui estão sendo calculadas no tempo retardado que vocês já obteram com o método da bissecção. Em posse do campo elétrico, para calcular o campo magnético, basta fazer esse produto vetorial aqui. Tá? Nesse projeto também vai ser uma boa hora para a gente estudar radiação. Né? Novamente, eu não estou derivando, eu só estou colocando aqui o resultado, vocês podem olhar na referência de onde que vem isso, né? Mas a componente do campo elétrico responsável pela radiação, né, ela é dada por essa expressão aqui, né? Novamente, todas essas quantidades aqui são calculadas no tempo retardado. Né? E a componente do vetor de Poynting relacionada com a radiação é essa daqui. Tá? Então, vocês guardam essas expressões aqui, porque elas vão ser úteis no projeto quando a gente estiver investigando radiação de partículas fazendo diferentes aí trajetórias. Tá? Então, resumindo, que tipo de problema a gente vai abordar nesse projeto? Né? A gente vai ter uma partícula descrevendo uma trajetória W de t conhecida. Essa trajetória pode ser ela se movendo, por exemplo, em linha reta com velocidade constante, em linha reta com aceleração constante. Ela pode estar descrevendo um círculo, uma elipse,
ela pode estar oscilando próxima da origem, então são esses tipos de trajetórias que a gente pode trabalhar nesse projeto, né? Vai ser dado um instante t de tempo, né, no qual a gente quer que calcule esses campos ou essas quantidades associadas com a radiação, e vai ser dada uma região espacial de interesse, né? Tipicamente, a gente vai escolher as coisas para que essa região seja em torno da origem, por exemplo, né? E daí, o que a gente vai fazer? A gente vai discretizar o espaço em uma rede, muito parecido com o que a gente fez nos projetos anteriores dessa disciplina, né? Então, vamos supor que aqui seja a origem, se a gente estiver trabalhando em 2 dimensões, para ficar mais fácil a visualização, né? A gente coloca a rede aqui, né? E o que a gente faz, né? A nossa carga está andando, né? Fazendo, pode ser uma trajetória, por exemplo, aqui em linha reta, passando pela origem. E vamos supor que quando a nossa carga passe pela origem, eu peça para calcular, né, o campo elétrico e magnético, né? Então, para isso precisa da trajetória da partícula como função do tempo. Então, a gente tem que ver se essa partícula estava com velocidade constante, aceleração constante, alguma coisa do tipo, né? E daí, a gente vai variando para cada um desses pontos da rede, né? Cada um desses pontos da rede vai ser o meu R diferente, né? Então, para cada R diferente, a gente vai ter um tempo retardado diferente, que vai ser calculado com o método da bissecção, e cada tempo retardado pode ser usado para calcular os campos, tá? E, tendo esses campos, a gente também pode calcular quantidades relacionadas com a radiação. Então, esse é o projeto 4. Como de costume, eu vou pedir, para terminando esse vídeo, vocês darem uma olhada no enunciado para saberem, né, quais os problemas que vão ser abordados nesse projeto, quais as trajetórias da partícula e as figuras e cálculos que eu quero ver no relatório.